Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Antes de partirmos para o assunto de hoje, eu tenho que te contar que tomei uma decisão importante. A partir de agora, os episódios desse podcast vão sair toda primeira e terceira quinta-feira do mês. Vai alterar pouca coisa. Quando o mês tiver 5 quintas, teremos só 2 episódios normalmente. Eu confesso que eu resolvi fazer isso porque eu tô exausta. Não de estar aqui, mas de tudo que estamos vivendo mesmo. Se você está ouvindo isso no futuro, esse é o ano 2 da pandemia do coronavírus. Inclusive, esse assunto de hoje veio um pouco também dessa exaustão. Bom, então vamos lá. Eu quero começar o assunto de hoje com uma pergunta. Você já parou para pensar sobre o seu ritmo natural? Explico. Você é naturalmente uma pessoa mais lenta ou mais acelerada? Pensar sobre isso me fez ter vontade de falar por aqui. Inclusive porque eu percebi com algumas conversas que algumas pessoas têm a mesma inquietação que eu em relação a esse assunto. Eu sei, parece um questionamento estranho à primeira vista, mas eu vou tentar explicar de onde veio. Todo o processo de autoconhecimento envolve a gente perceber também algumas coisas do passado. E o fato de ter escutado a vida toda que eu era uma pessoa lerda, e aí você imagina que eu estou fazendo sinalzinho de aspas com os dedos nesse momento, já que você não pode me ver. Por muito tempo foi algo que me machucou. Eu sentia como se tivesse algo de errado comigo, sabe? Lerda para fazer as coisas, para entender algumas piadas ou alguns sinais, lerda para me arrumar, para acordar e sair de casa, atrasada para chegar nos lugares, lerda por ser esquecida, imagina as aspas aqui de novo. Enfim, esse tipo de coisa. Por muito tempo eu realmente acreditei que eu tinha alguma espécie de defeito de fabricação, ou que tinha realmente alguma coisa errada comigo. Aí a gente cresce e percebe que o mundo tem um ritmo bem maluco, que o bonito é estar sempre correndo, sem tempo para nada, trabalhando em excesso e deixando para viver só nos finais de semana. É isso que o capitalismo quer da gente, que sejamos a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão é aquela que trabalha até a exaustão, que acorda cedo, levanta correndo, engole o café e corre para o trabalho. Trabalha, 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 engole o almoço, trabalha mais, volta para casa correndo, faz o serviço de casa e cai na cama para repetir tudo no dia seguinte. E isso se você não tiver filhos, porque se tiver, a situação complica ainda mais. E no contexto pandemia, pode ser que você esteja fazendo tudo isso dentro de casa e mais sobrecarregada ainda porque não existe mais o tal do horário de trabalho. E aí a gente vive esperando aqueles 1 ou 2 dias em que poderemos descansar um pouquinho, porque o nosso ritmo interno não dá conta de viver tão freneticamente assim. Eu sei, pode ser que algumas pessoas gostem disso, se sintam bem dessa forma. Mas para mim sempre foi um sacrifício tentar me adaptar. Inclusive, eu me questiono se essas pessoas que parecem tão bem adaptadas e parecem gostar tanto, realmente se sentem saudáveis e se sentem completas dessa forma. Eu acredito que sim, podem ter pessoas que se encaixam nesse perfil, mas eu tenho a sensação de que muitas dessas pessoas, na verdade, elas só conseguiram se adaptar melhor ao que o sistema quer e muitas vezes nem percebem que, na verdade, essa não é a natureza delas. E a tal da produtividade tão cobrada? Às vezes, até na hora do descanso, temos que fazer algo útil. Ou o tal do ócio criativo. Temos que estar sempre dando o nosso melhor.
Mas se o seu melhor no momento for parar e descansar, aí não pode, porque aí já é autossabotagem. Ironia, viu, gente? Só para deixar bem claro. Esses dias aconteceu uma coisa bem doida comigo. Geralmente eu gosto de ler ou assistir algum episódio de série antes de dormir, ou seja, fazer alguma coisa. Não posso simplesmente beber meu chá contemplando nada. Mas eu estava ouvindo música enquanto lavava a louça antes de ir para a cama. E não estava nem no clima leitura, nem no clima série. Resolvi que iria apenas ouvir música bebendo meu chazinho de molungu. Aí me deu um mega bug mental. Foi super estranho pensar que eu não ia fazer nada antes de dormir. Duas coisas são bizarras nessa história. O fato de eu precisar fazer algo e o fato de eu achar que ouvir música não é fazer algo, só porque eu estou acostumada a fazer isso junto com outras atividades. A gente cria cada coisa doida na nossa cabeça, né? E isso me bota para pensar numa outra coisa. Quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, as menores coisas podem ser sinais para a gente parar, se observar, se perceber, ver o que faz sentido para a gente e ver o que não faz sentido para a gente. Com essa história, eu percebi que mesmo nessa busca por viver de forma mais consciente, ainda me pego num emaranhado de coisas que me ensinaram e que eu introjetei sem muita reflexão. Às vezes, reproduzo algumas coisas sem perceber que não fazem parte de mim, ou que eu não quero que façam, como achar que preciso estar sempre fazendo algo o tempo todo. Acho que, no fundo, isso tudo vem de um lugar de autocobrança, sabe? De fato, muitas cobranças vêm de fora, mas acabamos nos tornando muitas vezes as nossas próprias e as nossas maiores carrascas. Eu sei, é difícil muitas vezes fazer algo diferente do que fomos ensinadas. É difícil ir contra tudo o que aprendemos e que foi estabelecido como correto, mas pelo menos para mim não faz sentido viver de acordo com o que foi estabelecido por outras pessoas. Disso tudo, algo muito importante fala alto por aqui. A vida simples, que eu já comentei em alguns episódios. Também conhecida como simplicidade voluntária, é um movimento em que buscamos viver com menos distrações e focando no que é importante para nós. Para mim, a lentidão é importante. O que no passado era algo que fazia com que eu me sentisse fora de lugar, hoje buscar viver de uma forma mais lenta é motivo de orgulho para mim, porque isso se alinha muito mais com quem eu sou. Também é importante cultivar relações, especialmente em tempos tão difíceis como esse que estamos vivendo. É preciso ter momentos de pausa em que me permito ficar quietinha e sentir o que quer que seja no momento. Me permitir sentir tristeza, raiva, alegria, leveza ou o que quer que apareça, mas sentir de verdade ao invés de pular de uma atividade para outra sem tempo para parar. Tem sido bastante importante por aqui também aprender a dizer não, que é uma dificuldade de uma vida. Aprender a escolher com carinho quais atividades eu quero ou não iniciar, continuar ou parar. E olha, cada não que eu digo parece ser uma vitória, porque eu escolho priorizar o meu ritmo interno. Inclusive, a própria vida simples ajuda muito nisso tudo, porque é uma forma da gente estabelecer quais são as nossas prioridades, o que importa de verdade pra gente e aprender a focar nisso. A gente aprende a olhar mais para dentro do que para fora. E a gente começa a ter menos distrações na nossa vida. E é maravilhoso, é muito maravilhoso. Inclusive, se vocês quiserem mais episódios sobre esse assunto, eu vou adorar falar sobre isso, porque é algo que eu estudo um cadinho, sendo bem mineira, desde 2012, por aí, quase 10 anos. E sobre as pausas e a importância da gente aprender a dizer não, na pandemia isso parece ser ainda mais essencial, porque estamos exaustas. Falando por mim, é um cansaço que não passa. Atividades que são adiadas,
dias em que até as tarefas mais básicas são um desafio. Então, com quanto mais carinho pudermos nos tratar, quanto mais olharmos para dentro buscando respeitar o nosso ritmo, melhor poderemos ser também para as outras pessoas. Inclusive, nisso tudo, outra coisa importante é respeitar também o ritmo das outras pessoas. Até porque saber acolher e cuidar da gente acaba nos ensinando a acolher e cuidar de quem está à nossa volta. E toda essa reflexão também vem de um lugar de questionar o nosso lugar no mundo, de questionar o sistema que a gente vive, porque essa correria, essa necessidade da gente estar sempre ativo, estar sempre trabalhando, estar sempre nessa loucura de produtividade e falta de tempo e falta de vida, é muito o que o sistema quer da gente, de nós que somos explorados, que somos trabalhadores e etc. Porque para eles é muito cômodo, inclusive porque quando a gente entra de cabeça nesse ritmo maluco, muitas vezes não sobra nem espaço para questionar, não sobra espaço para a gente parar para pensar sobre a nossa vida, parar para pensar sobre quem a gente é e parar para pensar que talvez esse sistema não seja a melhor coisa, que talvez seja interessante para a gente lutar contra ele. Então, inclusive, fico pensando que essa correria e essa vida louca é também uma forma da gente se alienar da gente se alienar de como as coisas funcionam e a gente seguir como manada, sem reflexão e apenas seguindo a vida no automático, sem lutar por um mundo diferente, por um mundo mais igual, por uma vida que seja mais tranquila da gente viver. Bom, é isso por hoje. Um episódio curtinho com algumas reflexões meio malucas que têm passado na minha cabeça. E é quase um desabafo também. Como você já sabe, agora os episódios desse podcast saem toda primeira e terceira quinta-feira do mês. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores, no Spotify, no YouTube e no meu site, alemdotapetinho.com.br. Para entrar em contato comigo, eu tô lá no Instagram, no @marimendes.yoga, no Twitter, no @alemdotapetinho e no e-mail, mariana@alemdotapetinho.com.br. Além disso, eu tenho também um canal no Telegram, onde divulgo os novos episódios. O link para participar do canal está na descrição. Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber um alô seu. Um beijo e até o próximo episódio. Eu desejo que esse episódio tenha te encontrado bem na medida do possível, porque ninguém está totalmente bem nesse momento, mas que se você estiver se sentindo muito para baixo, que você se lembre que tá tudo bem também, tá assim, e que não adianta a gente brigar com esse tipo de sentimento. Na verdade, essa onda de positividade tóxica só prejudica. Então, espero que você esteja razoavelmente bem, mas se não estiver, tá tudo bem também. Se acolhe, faz um chazinho, dá uma descansada, faz uma pausa. E é isso. Um beijo.